Olá, amigas, amigos, sejam bem-vindos às nossas conversas de todas as terças-feiras. Nós estamos começando mais uma atividade falando sobre saúde mental e dor crônica, as suas correlações, né, a influência da saúde mental na dor crônica e vice-versa. Então, boa noite, João Madeira Neto, seja bem-vindo, Zica Eliane, boa noite, Bruno Gouveia Freitas, sejam todos bem-vindos. Nós hoje vamos falar sobre esse tema, que é um tema muito importante para todos nós, e principalmente para as pessoas que estão caminhando para os entas em que as dores começam. Boa noite, Dudu, Júlio Eduardo Porto, Dudu, esse querido amigo. Boa noite, Maria Bernadette Carvalho. Berna, seja bem-vinda. Seja bem-vindo, Bruno. Nós hoje, então, vamos falar sobre um tema que envolve muitas pessoas. Então, se você que está nos seguindo, acompanhando, conhece alguém que vive um problema sobre dor crônica, então vamos dizer a eles, mandar pelo aviãozinho que nós estamos ao vivo para falar sobre esse tema. E você pode lembrá-lo que nossa live ela é ao vivo e não fica gravada no Instagram. Então, quem quiser participar, né, deve continuar aí nos acompanhando. Nós vamos aguardar alguns instantes. A plataforma está avisando aos nossos seguidores, nós já estamos ao vivo. Voltando, a semana passada nós estávamos em viagem, visitando o filho e a nora, e hoje nós aí estamos de volta para falar de um tema importante. Boa noite, Lucas Lianes, seja bem-vindo. Então vamos pensar o que é dor crônica, quais são as relações dela com saúde mental, quais são os desafios que se enfrentam e quais são as abordagens que nós temos à disposição hoje para trabalhar com a questão da dor crônica. Lembrando que esse número, né, de pacientes portadores de dor crônica tem crescido constantemente nas estatísticas. E muita gente acaba não sabendo o que vai fazer, como vai lidar. E muito mais quanto que os fatores psicossociais se relacionam com a dor crônica. Então, a nossa perspectiva é essa. Trabalhando com saúde mental, a gente acaba recebendo muitos pacientes portadores de dor crônica que tiveram o seu quadro clínico agravado ou que buscam, através de alguma abordagem em saúde mental, um alívio para o seu sofrimento, para a sua dificuldade. Vamos lá, né? Vamos começar a falar sobre o nosso tema na medida que as pessoas forem entrando. Lembrando a quem já está presente conosco que vocês podem participar através do chat, colocando comentários, fazendo perguntas sobre tudo isso. O que caracteriza a dor crônica? O que é a dor crônica?
A dor crônica é uma dor que dura mais de 3 meses e ultrapassa o tempo normal de, do desaparecimento daquela dor conforme a abordagem e a visão clínica. Nós temos 2 tipos de dor. A dor aguda, que dura até 3 meses, que tem uma relação muito grande, né, com a nossa percepção e que é um alerta. Quando subitamente uma dor aparece na vida do indivíduo, que não tinha nenhuma dor, essa dor é um alerta avisando que algo naquela região ou no organismo está alterado e que precisa de uma maior atenção. Já a dor crônica, ela não é uma dor de alerta. Ela permanece na vida do indivíduo, ela causa sofrimento, ela provoca limitações, como nós vamos ver adiante, mas ela não é um alerta de que está algo grave na vida do indivíduo. Então, uma dor aguda, geralmente, ela tem uma causa que é importante ser descoberta e muitas vezes descoberta o mais rápido possível pelo risco que o indivíduo corre. Mas a dor crônica, ela vai se mantendo na vida do indivíduo e muitas vezes o indivíduo vai criando ferramentas internas dele, ferramentas no organismo dele, que ele convive com essa dor. Não convive necessariamente bem, mas ele convive com a dor. E essa dor nem sempre ela tem uma causa clara e objetiva. E isso frequentemente dificulta um diagnóstico preciso. Esse fato de uma dor que, quando se avalia, você não vê e não percebe organicamente uma causa, uma situação que leva para isso, ela é acompanhada de muitos estigmas, de muitos preconceitos. Muitos profissionais, embora usem a terminologia, têm dificuldade de entender o que é uma dor psicológica. A compreensão disso, a lógica para muita gente que precisa das coisas materializadas é bem difícil. Então, se é dor psíquica, isso não existe no corpo e que isso é algo caminhando, inclusive, por um processo de loucura, de criação mental. Então, a visão é muito desrespeitosa e leva a uma dificuldade maior, que é o cuidado com o paciente. E essa não compreensão e, às vezes, até uma forma como é colocada por um profissional que não tem o devido cuidado ou preparo nesse contexto, ela é interpretada pelo leigo como
algo teatral. Que o indivíduo, ele criou essa dor. E que essa dor tem um objetivo. O objetivo de chamar a atenção, o objetivo de fazer com que a pessoa seja o centro dos cuidados da família ou daquele grupo. Na verdade, a dor crônica, ela é sustentada por todo um processo que envolve os aspectos psíquicos e as questões do próprio organismo do indivíduo. Às vezes, uma dor crônica, né, ela é uma dor que começou aguda, que não foi tratada adequadamente, ou às vezes nem foi tratada. Na nossa sociedade, a dificuldade de acesso a especialistas, muitas vezes o indivíduo começa com uma dor num membro, com uma dor no pescoço, no ombro. Eu estou trazendo dores musculares, mas nós temos dores crônicas em sistemas orgânicos diferentes. Essas dores, elas não foram tratadas adequadamente e elas passam a se apresentar como uma sequela. Mesmo recebendo determinadas ajudas, ela permanece. E essa dor, ela afeta significadamente a funcionalidade e o bem-estar do indivíduo no seu dia a dia. Ele passa a ficar mal-humorado. Ele passa a não conseguir produzir da maneira que é necessária. Ele fica limitado no convívio social. Então, todo esse processo se complica. Boa noite aí, Francine Gomes, entrando. Felipe Gasper 1, sejam bem-vindos. Possam estar aí nos acompanhando. Nós estamos falando sobre a dor crônica e a saúde mental e as correlações dessas duas situações e o que a gente pode fazer para melhorar essa condição. Quais são as principais causas e as principais condições associadas naquilo que nós chamamos de dores crônicas? A artrite, né, que é um processo inflamatório das articulações, é a principal causa de dor crônica. Ela causa inflamação e causa um desconforto na articulação, e isso vai dificultar o movimento, e isso vai provocar um sofrimento que pode ser permanente e pode ser episódico. Tem hora que o indivíduo tem um alívio da dor, tem hora que a dor está moderada, ela chega a um topo, ela cai de uma maneira muito intensa e volta. E tem gente que essa dor é 24 horas por dia. E isso, inclusive, vai provocar, como nós vamos ver mais à frente, alterações do sono. Uma outra condição bastante associada à dor crônica são as neuropatias.
que resultam da dor contínua devido a danos, às lesões nos nervos periféricos. Então, por exemplo, né, quando há uma compressão entre uma vértebra e outra, quando alguma lesão comprime um determinado nervo. Nós temos um quadro que ele tem aumentado, inclusive, né, por causa de determinadas condições do dia a dia, que chama a síndrome do túnel do carpo, que é um quadro onde há um crescimento de uma membrana que vai apertando a musculatura e os nervos, causando dor e causando comprometimento da força muscular e da capacidade de movimentação das mãos. E isso muitas vezes vai permanecer. Nós temos quadros, por exemplo, que é provocado por uma exposição a um frio intenso depois de um calor, que são as nevralgias do trigêmeo, que é um nervo que ele enerva grande parte do rosto, então ele pode provocar alterações na boca, né, mudando a contração da boca, e ele provoca dores no rosto intensas, de sofrimento muito grande. Às vezes essas dores elas são tão intensas que vêm ideias e ocorrem tentativas de autoextermínio, porque o indivíduo não dá conta de lidar com essa dor. Boa noite, Eneida Vieira. Boa noite, Ana Lúcia. Seja bem-vinda. Jordélia, Assis, Neils, todos sejam bem-vindos aí à nossa conversa sobre dor crônica e saúde mental. Outro quadro muito comum é a fibromialgia. A fibromialgia é hoje considerada uma entidade nosológica até à parte. Porque quando esse quadro apareceu, se acreditava que era como uma sintomatologia associada ao processo depressivo. Hoje nós sabemos que, né, existem, inclusive, triggers que você localiza em determinadas áreas musculares que definem o processo de fibromialgia. E ela causa uma dor muscular generalizada, a sensibilidade aumenta, então qualquer coisa naquela região é de grande desconforto, e esse desconforto é crônico. O indivíduo, às vezes, precisa usar doses altas de medicamentos para conseguir ter alívio e fazer as coisas no seu dia a dia. Outra grande causa dessas dores crônicas são lesões persistentes, né? Lesões que acontecem no corpo por acidentes, né? E acidentes diversos, em que áreas nervosas elas são atingidas, comprometidas de forma constante, e aquela sensibilidade provocada pela lesão,
ela permanece o tempo todo. Nós vemos, por exemplo, casos de pessoas que sofrem amputação e o toco do membro que fica, às vezes, as raízes mais próximas do toco, elas são lesadas de forma persistente e a impressão que o indivíduo tem não é que ele está tendo dor naquele lugar, mas que ele estaria tendo dor na parte que aquele nervo estaria enervando e que foi amputada. Então ele tem às vezes uma dor num dedo que já não está presente, uma mão ou num braço que não está presente, né? E essa dor é chamada dor do membro fantasma. E ela provoca um grande sofrimento no indivíduo. Então, nós vamos ver, né, que a diferença entre a dor aguda e a dor crônica, primeiro, que a dor aguda é temporária. Depois, que ela é um alerta. E depois, que ela está falando de lesões ou de doenças recentes, de doenças agudas que precisam ser tratadas. Enquanto a dor crônica, ela é persistente, ela é sem causa aparente, ela pode afetar tanto a saúde física quanto a saúde mental. Então, nós não podemos nos esquecer disso aí para entender melhor esse processo. A dor crônica tem uma relação muito grande com a ansiedade e a depressão. Pessoas com dores crônicas, elas têm uma prevalência dessa sintomatologia. Ou elas apresentam muita ansiedade, ou elas apresentam determinados sintomas depressivos. E essa dor crônica, ela pode levar a um sofrimento psicológico contínuo. Porque você já imaginou o que é que você levantar e deitar sentindo uma dor em alguma parte do seu corpo que as medicações não controlam e que ela permanece com você e que aparentemente você não teria condições, né, de se liberar disso. Então, né, a dor crônica, ela pode desencadear esses transtornos. Mas, né, o sofrimento prolongado pela dor, ele limita a qualidade da vida e ele aumenta os sintomas emocionais negativos. A tristeza, a angústia, a ansiedade, né? O indivíduo reduz o interesse pelas coisas, a capacidade de realizar as coisas. Você imagina que você tem que fazer um trabalho, né, e os seus membros superiores estão doendo o tempo todo e aquilo vai te incomodar e te impedir dessa situação. Boa noite, Alisson Ferreira. A Maline está levantando que o vídeo está travado. Aqui para mim não tem alterações. A internet aparentemente está funcionando bem. Se alguém está percebendo isso,
coloca aí para a gente, ou se já voltou à normalidade, já que a gente enfrenta hoje, quando faz ao vivo, as dificuldades da situação. Então, alguém aí está percebendo o vídeo travado? Vou perguntar aqui o pessoal. Perguntando aí. Tá bom, obrigado, Bruno, pelo retorno. Então, nós temos que perceber que há uma seta direcionada para os dois lados. Transtornos de ansiedade e depressão podem provocar um desconforto orgânico com uma dor crônica ou agravar a dor crônica, que seria o mais claro. E a dor crônica, ela pode provocar um sofrimento psíquico, né? E ela pode agravar um sofrimento psíquico existente. Então, esse ciclo da dor e do sofrimento psicológico, né? A dor aumentando o sofrimento, fazendo com que o quadro de sofrimento psicológico seja mais grave. Você já tem uma depressão, um quadro de ansiedade grave e ainda sente uma dor muito intensa. Isso, né, também vai acontecer que o sofrimento psicológico, quando aumentado, ele vai amplificar a percepção da dor e vai reforçar esse ciclo negativo. Então, para trabalhar com todo esse processo, é preciso intervenções adequadas, tanto na perspectiva do tratamento da dor, quanto no trabalho do sofrimento psicológico. Por isso que as pessoas podem pensar, por que, né, que falando de saúde mental, a gente vai se ocupar com a dor crônica? Né? Porque a dor crônica, ela tem aspectos psicológicos graves e muitas vezes sem a assistência adequada, tanto farmacológica quanto psicoterápica, de profissionais da saúde mental, esse ciclo ele não vai ser interrompido como a gente precisava. Então a gente lembra, né, que existem impactos importantes na qualidade da vida. E o primeiro deles é no sono. Boa noite, Renata. SAGM, seja bem-vinda. Nós estamos aí falando sobre dor crônica e saúde mental. Estamos nesse instante comentando sobre o impacto no sono. A dor constante, ela causa interrupções no sono, porque essa dor com o movimento, né, com a mudança da circulação, da própria temperatura do corpo, essa dor se acentua e o indivíduo, no seu sofrimento, ele acorda. E muitas vezes ele acorda várias vezes em intervalos muito pequenos do sono. Então, o indivíduo dorme mal, ele acorda cansado como uma consequência lógica, ele não teve uma recuperação física adequada porque ele não dormiu bem.
como ele não dormiu bem, ele não está descansado, então ele vai ficar mais irritado, mais incapacitado para fazer as coisas que ele precisa. E à medida em que ele vive essa incapacidade, ele sofre mais, ele se irrita mais e a dor aumenta. A dor crônica, ela reduz a mobilidade. Qualquer parte do nosso corpo que está doendo é uma forma, mesmo que seja inconsciente, de proteger essa parte é reduzir os movimentos dessa parte. Né? A redução é uma consequência da dor, mas a redução da mobilidade, né, tentar colocar aquele órgão, aquele membro em repouso, é uma maneira de proteger a região ou órgão. Então, essa redução da mobilidade, ela dificulta as tarefas diárias, ela reduz a independência do indivíduo, porque à medida em que a mão direita de quem é destro está com muita dor e ele não consegue movimentar, às vezes o indivíduo não tem força para pentear um cabelo. Ele não tem força para escovar os dentes. Às vezes a força é tão pequena que o movimento do garfo ou da colher até a boca é acompanhado de um grande cansaço. Então o indivíduo passa a precisar da ajuda das pessoas, porque ele já não dá conta de fazer aquilo que ele fazia anteriormente. A dor crônica, ela altera o humor. Por quê? Porque ela provoca a irritabilidade. Ela traz à tona a tristeza. Ela afeta o bem-estar emocional. Então, o indivíduo passa a não ter prazer, a não ter ânimo e, às vezes, por causa da própria o comprometimento da região a ter força para fazer alguma coisa. Outro efeito da dor crônica na qualidade de vida é que ele dificulta as atividades diárias. Ela interfere em atividades rotineiras. O indivíduo que está com dor e com pouca mobilidade das mãos, ele não consegue fazer, às vezes, coisas básicas, que é o cuidado da sua higiene. E isso tudo, né, que tira a liberdade, que traz para o indivíduo uma sensação de incapacidade, ela leva a uma diminuição da qualidade de vida. E quando essa dor persiste por muito tempo e de uma maneira muito intensa, o indivíduo começa a ter o sentimento de que aquilo não vai mudar, que não vai melhorar e que ele vai cada vez mais sofrer, ele caminha, e a gente vê isso quando estuda sobre o suicídio, que esses são alguns caminhos sobre isso, ele caminha para uma condição de não querer mais viver. Ele pode querer parar a vida no sentido psíquico, de não querer fazer mais nada,
ou ele pode buscar de forma ativa a se matar por não ter mais esperança de sair daquela situação tão desconfortável na vida dele. Uma coisa que agrava profundamente a dor crônica, e aí agora nós estamos caminhando nesse lugar, que leva a agravar a dor crônica, uma coisa é o estresse. O indivíduo estressado, irritado, né, ele tem um aumento da percepção da dor. Esse aumento, ele torna a experiência, né, da dor mais intensa. E essa grande intensidade, ela dificulta o manejamento do indivíduo de lidar com a questão da dor. A Júnia Santos, né, seja bem-vinda, isso é verdade. Doutor, eu tratei com você sobre transtorno somatoforme, isso aí. Né, e esses transtornos em que psiquicamente a gente apresenta alterações orgânicas. Uma outra coisa que agrava a dor crônica são as crenças negativas que o indivíduo carrega. Crenças essas que podem ser individuais e crenças que podem ser sociais e, às vezes, informações nas redes sociais, colocações de pessoas leigas, elas se transformam em uma verdade para o indivíduo e ele passa a ter um sofrimento muito maior. Então, às vezes, as pessoas dentro das famílias, elas têm crenças sobre determinadas dores, e aí não é só a dor crônica, que isso desencadeia um desequilíbrio individual e, às vezes, até do grupo que está ali presente, intensa. Um exemplo muito claro, e que não é uma dor crônica, que é uma dor aguda, é a dor, né, pré-cordial, a dor que acontece na área do coração. Ou dores que aparecem no braço esquerdo, porque muitas vezes é um sintoma do infarto, mas às vezes o indivíduo está com uma dor no braço esquerdo por uma outra situação, e isso leva o indivíduo a se desesperar, e ele e a família se desespera porque a história do infarto já estava presente na família. Então, qualquer coisa que se assemelhe a isso, né? Há um ditado que fala, né, que gato escaldado com água quente tem medo de água fria. Então, quando a gente já viveu determinadas coisas, isso provoca essa situação. E o que acontece muitas vezes? O indivíduo ele está com uma dor. Boa noite, doutora Carolina Lemos. Carol Lemos, seja bem-vinda aí. Nós estamos falando sobre as dores crônicas. Então, quando o indivíduo, né, ele passa a ter medo da dor que ele sente, ele passa a evitar atividades que ele sabe ou acredita que vão agravar essa dor. E essa
esse comportamento de evitar determinados movimentos, muitas vezes ele é responsável pela demora ou pela dificuldade de recuperação. E, por consequência, isso reduz o bem-estar geral. Então, o indivíduo ele tem medo da dor que ele tem no braço, então ele às vezes passa a não fazer determinados movimentos, e isso agrava profundamente a recuperação, porque muitas vezes ele precisa fazer exercícios, movimentos para reduzir esse processo. Boa noite, GC Parente, querida Eliette, seja bem-vinda. É um prazer, uma honra receber todos vocês nesse nosso encontro de toda terça-feira. Boa noite, Luiz Alfredo, esse grande amigo. Que bom ter você aí conosco nessa terça-feira, quando nós estamos falando das dores crônicas. Nós vamos ver que há duas coisas muito importantes, que impactam diretamente nesse processo. Uma é o isolamento. O isolamento social, ele geralmente agrava o sofrimento emocional em pacientes com dores crônicas. Então, o isolamento social, ele piora. Então, vemos isso muito claramente em idosos que vivem sozinhos, quando têm dores crônicas, o seu isolamento, a falta de contato, de conversa, isso aumenta a sua impressão, e isso também aumenta o sentimento de solidão. Então, o isolamento social, ele é em si a presença da solidão. Mas nos pacientes que têm dores crônicas, essa solidão parece ser maior na vida dele. Outra coisa, pacientes com dores crônicas enfrentam desafios em manter relações sociais por causa da dificuldade do movimento, da intensificação de dor. E como eles passam a ter essa dificuldade de sair, de conviver, de fazer coisas que eles faziam com outras pessoas, eles reduzem o suporte emocional que eles poderiam receber. Então, isso dificulta muito. Boa noite, Conrado. Seja bem-vindo aí à nossa conversa de terça-feira, nosso amigo de São Paulo, nosso irmão aí de coração, de ideal. Obrigado aí pela presença. Então, nós vamos ver, que o estigma, de que dor psíquica é uma coisa inventada, ele pode causar uma subestimação da dor crônica. E isso afeta diretamente no reconhecimento do problema pela sociedade, infelizmente, também pelos profissionais. Boa noite, Fernando Pires. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Já estou com saudade de vocês aí, Fernando. Próxima semana, na outra quinta-feira, nós estamos juntos, nossa
atividade, nosso trabalho de consultoria em saúde mental. Outra barreira que dificulta o tratamento são os preconceitos. O Fernando está colocando aqui que está fazendo pilates, a dor melhorou 100%, fazer atividade gera saúde. Isso é uma verdade, né? Mas as pessoas que estão com dor querem ficar sem movimento, acreditando que vai diminuir a dor e, na realidade, agravam. Isso são preconceitos que a gente tem, que as pessoas acham que se você está sentindo dor, você tem que ficar parado, né? Esses preconceitos também, quando envolve a crença de que essa dor ela não existe, que é para chamar atenção, alguma coisa nesse contexto, ela dificulta o acesso dos pacientes aos tratamentos adequados, ela diminui o apoio emocional necessário que esse indivíduo precisa, porque a leitura é feita de uma forma inadequada. Então, estigmas e barreiras psicológicas, elas dificultam que os pacientes procurem ajuda, porque eles já ouviram tantas vezes que aquele não tem nada, não tem nenhuma causa, e a interpretação social é que se não tem uma causa física da dor, aquela dor não existe. É criação da mente, como se a criação da mente não fosse algo importante. E se a sua mente cria uma dor que te limita, isso significa que a sua mente está profundamente adoecida. Então nós temos que realmente ter muito cuidado em todo esse contexto. E para tratar esses pacientes, nós precisamos de terapias multidisciplinares. A abordagem deve ser uma abordagem integrada, envolvendo profissionais de diversas áreas que trabalham para tratar a dor crônica e melhorar a saúde mental dos pacientes. Incluírem não só profissionais, mas incluírem, inclusive, né, aqueles que vinculados às religiões, muitas vezes nos hospitais são conhecidos como capelães, e que trazem a espiritualidade como um recurso a mais, e muitas vezes é a fé, é a esperança de melhorar, é o sustento, às vezes, do grupo religioso de determinadas pessoas que fazem diferença para aqueles que carregam uma dor crônica. Então, quando você está falando e trabalhando com dor crônica, você não vai ter que trabalhar sozinho. O indivíduo precisa de um fisioterapeuta, de um educador físico, de um psicólogo, de um ortopedista, de um neurologista, de um psiquiatra, de um grupo de profissionais que estão vinculados especificamente ao tratamento da dor. Existem equipes muito bem preparadas nesse sentido, né? Nós vemos isso aí, né? Quanto que isso muda, e é igual o Luiz Alfredo falou, né? Ele, a partir do momento que ele fez tratamento de Pilates, a dor dele diminuiu 100%. Para se manejar a dor crônica, a gente tem que ter uma combinação de terapias médicas, psicológicas e de outros profissionais, né? Nós precisamos desse trabalho
para que o controle seja eficaz. Ah, mas ela vai desaparecer a dor? Às vezes a dor não vai embora como um todo, mas o apoio que o indivíduo recebe, os cuidados, reduz a dor, aumenta a capacidade de movimentação, de relacionamento social, diminui os sintomas da ansiedade, da depressão, a angústia, e o indivíduo consegue caminhar de uma maneira tranquila. Então, dentro da saúde mental, quando você consegue melhorar as condições de tristeza, de ansiedade, de angústia que acompanham o processo de dor crônica, você melhora a condição da própria dor no indivíduo, porque você diminui elementos que agravam e isso reduz as coisas. Medicamentos são importantes, sim, em determinados momentos. É fundamental o uso de analgésicos, né? Às vezes o indivíduo, sem a ajuda, e aí nós temos os analgésicos com uma menor atuação, até os analgésicos derivados da morfina para determinadas dores. O uso da medicação antidepressiva melhora acentuadamente essas dores. Existem medicações que são do campo da neurologia e da psiquiatria e que são usados constantemente nas dores crônicas. Há uma parceria que eu falo muito usada e com muito bons resultados, que é a pré-gabalina e a duloxetina, que tem um resultado muito importante nas dores. Nós temos os antidepressivos tricíclicos, que às vezes também reduzem esse processo, né? Mas nós temos vários outros tratamentos. As terapias com os fisioterapeutas, a acupuntura, que ela é um processo totalmente diferenciado. E quando essa visão da acupuntura não é só voltada para o sintoma da dor, mas para o contexto de uma abordagem integral do ser, né? Isso melhora profundamente a pessoa. A Eliette, que está aí nos acompanhando, né? Estava aí conosco, ela é uma acupunturista com uma competência imensa. Quantas vezes ela foi o meu anjo de guarda, ou ela é meu anjo de guarda quando as coisas se complicam nessas dores que às vezes a gente apresenta. Nós temos ainda técnicas de relaxamento, nós temos as terapias, muitas vezes a terapia cognitivo-comportamental auxilia profundamente nos tratamentos das dores crônicas. O uso da oração, da meditação, das técnicas de visualizações terapêuticas que reduzem todo esse contexto e todo esse processo. Então, esse indivíduo precisa de um grupo grande. Ele precisa de um suporte psicológico essencial, seja através de um psicoterapeuta, seja através de grupos de apoio. Existem grupos de apoio que reduzem esse sofrimento
na vida do indivíduo. Porque esses grupos de apoio à interação social, ela fortalece no indivíduo a resiliência para enfrentar esses desafios. E hoje nós já sabemos que existem, cada vez mais pesquisas, já existem técnicas de estimulação cerebral que não são invasivas, a própria estimulação transcraniana, usando magnetos enormes que fazem alteração e que melhoram a dor crônica. Nós temos aí a estimulação, às vezes elétrica, os tenses que reduzem esse tipo de dor. Já pesquisas e trabalhos usando lasers, inclusive de luzes diferentes, que reduzem esse tipo de dor e o resultado é eficiente. Eu não estou falando só pelas pesquisas que a gente tem acesso, até pela questão prática, a fisioterapeuta com a qual a gente trabalha, que nos trata, a Velociata, ela utiliza dessas técnicas e a gente tem uma melhora profunda com esses recursos. Nós temos aí todo esse arsenal e todo esse trabalho, ele tem que ser individualizado, ele tem que ser voltado para a criatura, para que essa criatura ela possa conseguir se tratar. E hoje a tecnologia, além de trazer esses recursos, ele ampliou o acesso dos indivíduos aos profissionais através da telemedicina, que ampliando isso, ele pode oferecer consultas para aliviar essas dores e pode o profissional também oferecer à distância um suporte para o indivíduo manter o tratamento e se manter numa condição melhor. Então, esse monitoramento e toda essa tecnologia, ela vai garantindo cada vez mais intervenções rápidas, muitas delas eficazes, que vão controlar essas dores. Mesmo que elas não desapareçam, o indivíduo consiga lidar com isso. Então, é preciso entender que saúde mental presente alivia a dor crônica, comprometimentos da saúde mental agravam as dores crônicas, que a presença da dor crônica ela pode agravar um sofrimento psicológico e a presença da dor crônica pode desencadear um transtorno psíquico e nesse contexto a gente vê que há uma abrangência muito maior, exigindo mais assistência e mais cuidado. Eram essas as nossas colocações. Eu acho que eu consegui acompanhar vocês, colocarem essas coisas. Muito obrigado para quem esteve conosco até agora. Lembrando que essa live não fica no nosso Instagram. A equipe está gravando e ela vai fazer edição. E isso vai para o nosso canal no YouTube. Se você não conhece o nosso canal, Dr. Roberto Lúcio, sobre saúde mental e espiritualidade, acesse lá, se inscreva. Isso para nós é importante para que a plataforma entenda que mais gente quer saber sobre esse tema.
assistam, nós temos dezenas e dezenas de temáticas sobre essa questão de saúde mental e espiritualidade. E marquem lá o sininho para as notificações. E as notificações, toda semana a gente tem uma novidade. Então, para quem está assistindo o nosso vídeo, está presente, boa noite, tenha uma noite tranquila, um sono de paz. Aqueles que vão assistir o nosso vídeo, boa tarde, boa noite e até na próxima terça-feira. E como sempre, um beijo no coração de todos e vamos cuidar das nossas dores.